Feche os teus olhos, por gentileza, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, a honra, a glória, o louvor, a adoração, tudo é para Ti. Nós reconhecemos, Senhor, a Tua grandeza nesse lugar. Nós reconhecemos que sem Ti nós não somos nada. A nossa vida, tudo aquilo que hoje nós somos, Senhor, o ar que nós respiramos, nós dependemos de Ti. Nós Te pedimos, ó Deus, nesta manhã, que o Senhor, que já estava aqui antes mesmo de nós chegarmos, que o Senhor, através da Tua palavra, fale aos corações. Que o Senhor penetre no mais profundo da alma. Que o Senhor faça com que nesta manhã, Senhor, aquele que ouve esta mensagem, ó Deus, seja alcançado onde ele estiver. E que a Tua palavra, que é poder, possa transformar essa vida. Que esta vida conheça nesta manhã uma verdade libertadora. Senhor, em nome de Jesus Cristo, vem, Senhor, ainda mais sobre esse lugar. Vem com o Teu poder, Senhor, sobre a Tua igreja agora. Nós sabemos a guerra, a luta que é, Senhor, travada, para que a nossa vida, Senhor, possa ser abençoada. Como a resistência, nesse mundo em que nós vivemos, a Tua palavra diz, Senhor, que há guerras, que há lutas, Senhor. Mas nós cremos na Tua palavra e ela nos diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, em nome de Jesus, eu Te peço agora, cobre toda a Tua igreja, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, paralisa agora, Senhor, tudo aquilo que nos é contrário, Senhor. Aquilo que quer roubar a nossa atenção, Senhor. Aquilo que muitas vezes vem ao nosso coração, Senhor, para nos tirar a paz. Tudo aquilo, ó Deus, em que muitas vezes nos leva a criar, Senhor, um pré-julgamento das coisas. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, para prestar a Ti, somente a Ti. Como está escrito lá na Tua palavra, não a nós, mas a Ti toda a honra e toda a glória. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nesta manhã, vem, Senhor, e nos envolve com o Teu Espírito Santo. Traz sobre a Tua igreja, Senhor, quebrantamento. Traz sobre a Tua igreja, Senhor, arrependimento. Traz sobre a Tua igreja, Senhor, Espírito, ó Deus, de mansidão, de paz, de reconciliação, Espírito de amor, Espírito de perdão, Senhor. Traz sobre a Tua igreja nesta manhã, ó Pai, uma unção nova, uma unção desejável, uma unção fresca. Traz sobre a Tua igreja, Senhor, este Espírito, ó Pai, que nos transforma. Em nome de Jesus Cristo nós Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Palavra que Deus colocou ao coração para que fosse ministrada nesta manhã, tem como tema geração bendita. E quando nós olhamos para a geração de Jesus Cristo, nós talvez pudéssemos dizer assim, pastor, esta geração que antecedeu Jesus Cristo foi uma geração marcada por muitos problemas. Mas nós vamos descobrir que esta mesma geração, tão marcada por tantos problemas, foi uma geração capaz de tomar decisões tão acertadas que transformou a vida dessas pessoas. A palavra, o texto base da mensagem é uma genealogia. É a história que conta um pouco dos antecedentes daqueles que passaram antes de Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, verso 1 ao 6 diz assim, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, e aí começa dizendo assim, Abraão gerou Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá. E a seus irmãos, 12 no total, e mais uma irmã. E Judá gerou, e aí a Bíblia diz assim, de Tamar, a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naazon, e Naazon gerou a Salmão. E Salmão gerou, e aí a Bíblia diz assim, de Raabe, a Boaz. E Boaz gerou de Rute, a Obed. E Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi, e o rei Davi gerou a Salomão. E aí a Bíblia diz assim, da que foi mulher de Urias. Se nós observarmos,
Claro que na Bíblia não tem nada que a gente possa dizer é dispensável. Não há uma vírgula, não há um acento na palavra de Deus que você pudesse dizer assim, foi colocado ali, mas não teria necessidade. A palavra de Deus é completa. E tudo aquilo que ela contém é porque, por alguma coisa, Deus quis falar conosco. Quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. Mas quando nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, é Deus falando com a nossa vida. E quando a palavra de Deus traz e menciona estas pessoas, o que a palavra de Deus está dizendo é que essas pessoas, de alguma maneira, tiveram a sua importância. É interessante que você percebe que a palavra de Deus aqui, ela não dá ênfase. Por exemplo, a mulher de Abraão, Sara. A palavra de Deus não dá ênfase à mulher de Isaac, Rebeca. A palavra de Deus não dá ênfase à mulher de Jacó, ou às mulheres de Jacó. A palavra de Deus não dá ênfase à própria mulher de Judá, mas depois dá ênfase à nora de Judá, a Tamar. A palavra de Deus não dá ênfase a tantas outras mulheres, mas a palavra de Deus expressamente menciona, pelo menos estas mulheres, Tamar. A palavra de Deus menciona a Raabe, a palavra de Deus menciona a Ruth, e a palavra de Deus menciona, ainda que de forma oculta, a Batseba. E isso tem importância. E é exatamente acerca disso que nós vamos falar nesta manhã. Nós sabemos que todo homem tem uma origem, todo homem tem uma descendência. Você não veio, às vezes a gente até brinca, né? Porque quando a gente se relaciona à família, às vezes a gente tem algum problema familiar, e a gente tem que entender que nós não viemos de uma raiz de uma planta, nós viemos de uma família. Nós nascemos numa família. Família que muitas vezes você não escolhe, porque se você pudesse escolher a família que você ia nascer, talvez você não teria escolhido a família na qual você nasceu, não é verdade? Você olha para a sua família e fala, pastor, que família problemática essa família que eu nasci. Você talvez desejasse nascer lá na família do príncipe, como é que chama lá, da rainha Elizabeth, do príncipe Charles, do príncipe William lá, que você olha aqueles menininhos, e sempre que eu olho aquelas fotografias, aqueles vídeos, aquelas imagens, a impressão que eu fico é que eu falo assim, esse povo não sabe o que é ter problema. Esse povo não sabe o que é conhecer problema, o que é acordar cedo na segunda-feira, não é? Esse povo não sabe o que é pegar chuva, esse povo não sabe o que é trabalhar de verdade, porque você olha, eles estão sempre sorrindo, as roupas estão sempre muito bem ordenadas, as bolsas que combinam, tudo é muito lindo, aliás, eles ditam moda. É uma família que você talvez disse assim, eu gostaria de ter nascido nessa família, mas a verdade é que você não nasceu. E não nasceu porque não quis Deus que você nascesse nessa família. Quis Deus que você nascesse na família a qual você faz parte. E glória a Deus por isso. Nós não somos, muitas vezes, não temos como escolher. Nós temos como escolher a família com quem nós vamos casar. Tem gente que escolhe e entra numas frias que só misericórdia. Você pode escolher a mulher com quem você vai casar, você pode, olhando para a família dela, você não está, você vai começar a namorar, conheça a família com quem você vai se meter. Porque muitas vezes você pode olhar e dizer, a minha mulher é muito linda. Outro dia o pastor Silmar esteve aqui falando acerca disso. Às vezes você casa com uma pessoa muito linda, mas quando você olha o que vem, o pacote que vem por trás, te desanima. Então é melhor a gente examinar bem. A família que você vai casar, você pode escolher. A família que você nasce, você não pode escolher. Mas a verdade é assim, é claro que nós não somos só cromossomos. Nós somos muito mais complexo que isso. A palavra de Deus fala que nós somos espírito, alma e corpo. Não é isso? Aí no seu boletim você tem a palavra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo, ou seja, espírito, alma e corpo, a Bíblia diz, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós sabemos que nós somos compostos de espírito, nós somos compostos de alma, nós somos compostos de corpo. E eu quero deixar de lado aqui agora todas essas questões biológicas, essas questões que envolvem a descendência como uma questão biológica, e me ater à questão dos laços familiares. Eu quero me ater à questão, entender no nosso relacionamento familiar, qual é o impacto que isso gera na nossa vida no dia a dia. E a pergunta que está aí no seu boletim, e depois ela vai se repetir, ela diz assim, até que ponto a nossa família é a responsável por aquilo que nós vivemos hoje, pela situação que nós vivemos hoje?
Porque muitas vezes nós, olhando para a nossa família, nós temos a seguinte conclusão: o que eu estou passando hoje é fruto do que aquilo que a minha família fez. A gente sempre fala muito em maldição. Quando nós oramos aqui, e com razão, oramos muitas vezes quebrando maldições familiares, maldições hereditárias, maldições que vieram de gerações passadas. Isso é muito próprio, isso é realmente algo bíblico. Você vai acompanhar comigo e você vai ver que isso tem realmente fundamento bíblico. Mas nós precisamos entender um pouco mais o que de fato é maldição, o que de fato isso tem impacto na nossa vida e como nós podemos mudar essa história. Porque eu não posso ficar só olhando para trás e dizendo assim: hoje eu vivo e eu levo uma vida desgraçada por causa da minha família. Chega uma hora que você precisa romper com isso. E hoje o Espírito Santo de Deus te traz exatamente aqui a esse lugar para isso. Para quebrar na tua vida tudo aquilo que um dia passou e que talvez ainda te amarra, talvez ainda te prenda. Acompanhe comigo. Aí no teu boletim você tem maldições, e aí tem um espaço, você pode escrever hereditárias. São aquelas maldições que nós chamamos de maldições espirituais. Quando a palavra de Deus, lá em Romanos 5,12, o apóstolo Paulo escreve, ele aborda a questão da maldição adâmica. Então ele diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Observe bem, ele está dizendo: e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Vai sendo transferido de um a um, vai passando de um a um. Depois a palavra de Deus diz assim, quando o Senhor trata lá nos 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, e ele diz acerca da desobediência, mais ligado à idolatria, ele diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, a palavra de Deus está dizendo, daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. Talvez, claro que se você for, enfim, se aprofundar, você vai encontrar teólogos que vão dizer assim: não, maldição hereditária não existe, maldição hereditária é uma construção. Se é uma construção, se existe, se não existe, a palavra de Deus está nos revelando que de fato há situações na nossa vida que podem se passar de uma geração a outra. E a grande verdade é que na prática a gente vive isso. Na prática você lida com isso. Vocês querem ver um exemplo? Sabe aquela família que o bisavô bebia, o avô bebia, o pai bebia, e muito provavelmente, se você se descuidar, você mesmo pode cair nesse laço. Sabe aquela família em que a avó tinha câncer, a tia tinha câncer, a prima teve câncer, e muitas vezes no teu ouvido vem alguém soprar e falar assim: cuidado, hein, você está com um caroço aí, alguma coisa, será que isso não é câncer? É, porque a tua avó teve câncer, a tua mãe teve câncer, a tua tia teve câncer. Então o que se observa na prática é que, de uma forma ou de outra, você vai vendo situações que aconteceram lá atrás se repetindo. É o bisavô que abandonou a avó, é o avô que traiu a avó, é o pai que acabou lançando mão e abrindo e deixando para trás a sua esposa, e talvez você olhe para o seu casamento e fique esperando e fala: quando é que vai acontecer comigo? E eu quero dizer para você: não vai acontecer com você em nome de Jesus. Essa é a maldição hereditária. Mas em algum momento nós também nos deparamos com aquelas maldições que não são necessariamente hereditárias. Embora eu a coloquei, eu a descrevi para que talvez mais do ponto de vista didático, aí no seu boletim você tem maldições por herança, por legado. Sabe aquela maldição que ela não decorre de um processo hereditário, mas é algo que fizeram, vamos dizer, no mundo real e repercutiu sobre a tua vida. Sabe aquele pai que era muito rico e que gastou toda a sua fortuna, e hoje, meu querido, você tem que andar num poisézinho, né? Aqueles que vieram do Brasil estavam bem acostumados com aquele transporte público maravilhoso que nós tínhamos no Brasil, sabe? Porque o teu pai gastou toda a tua fortuna, e quando você pegava aquele ônibus cheio, você sempre se lembrava disso, você fala: e meu pai era tão rico. E você está pagando o preço por isso. Porque são decisões que nós tomamos muitas vezes em desacordo. São situações
que nós deveríamos ter usado de prudência e não usamos. E hoje a família carrega isso. Então, nós temos algo que nós acabamos recebendo como que por legado. A palavra de Deus fala em Gálatas capítulo 6, 7, e diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso ele ceifará. Então nós colhemos muitas vezes aquilo que é próprio de uma semeadura. O meu pai semeou algo, a minha mãe semeou algo. Pense, por exemplo, numa mulher que está grávida e é descuidada com a sua gravidez. Isso muito provavelmente vai afetar o seu filho. Imagine a situação de uma mulher grávida, por exemplo, que faz uso de drogas, que faça uso de bebida alcoólica, que faça uso de cigarro. É muito provável que essa criança nasça com um problema respiratório. Por quê? Você vai dizer, isso foi hereditário. Não, isso não foi hereditário. Isso foi uma irresponsabilidade da mãe. Isso foi uma irresponsabilidade do pai. Isso muitas vezes é decorrente de um legado, de uma herança que nós acabamos recebendo por alguém que passou antes de nós e que plantou mal. Isso é importante entender. Mas tem também situações na nossa vida, e isso vai ficando muito claro. Acompanhe, por exemplo, Isaías 55, 2, a palavra de Deus fala: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? É o pai que tinha muito dinheiro e que gastou naquilo que não é pão. Depois acompanhe comigo em Provérbios 23, 19, 22, diz: ouve tu, filho meu, e você sabe, dirige no caminho o teu coração. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza. E a sonolência os faz vestir-se de trapo. Então a palavra de Deus fala assim: ouve teu pai que te gerou, e não desprezes tua mãe quando vier a envelhecer. Porque, claro, se você se associa, a Bíblia fala, as más conversações corrompem os bons costumes. Se você se associa com quem não presta, é muito provável que você vai tomar certas atitudes que talvez hoje não te faça falta, mas lá na frente vai fazer. Eu vejo às vezes as pessoas esbanjando. As pessoas, hoje é muito natural com essa questão de rede social, você vê que as pessoas, elas esbanjam mesmo e fazem questão de esbanjar porque elas querem mostrar uma realidade. Eu conheci um senhor que ele recebeu em vida 5 heranças. Ele morreu com 93 anos. Mas ele recebeu 5 heranças. E sabe o que ele fez? Ele gastou tudo. E ele dizia para mim assim, eu o conheci já velho, e ele dizia para mim assim, eu gastei tudo, porque na minha cabeça eu achava que eu ia morrer amanhã. Então eu gastava, porque eu tinha noção, eu tinha o entendimento de que eu ia morrer. E ele gastou. E morreu pobre. Então isso, a Bíblia nos adverte acerca disso. Mas existem outras situações, que aí você pode observar, você pode colocar no seu boletim, tem um espaço para que você possa preencher, situações familiares que nada tem a ver com maldição. Não tem nada a ver com maldição. Sabe aquela história de começar a buscar chifre em cabeça de cavalo? A gente começa a olhar a maldição em tudo que é lugar. Mas entenda, olha o que a palavra de Deus fala em João capítulo 9, do verso 1 ao 3. A Bíblia diz assim: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Você já reparou que é muito comum e lamentável, né, para usar talvez da expressão mais apropriada, que quando uma pessoa passa por um problema, logo tem aqueles amigos de Jó, né? Logo tem ao nosso redor aquelas pessoas que vêm para nos apontar o dedo e ficar buscando em nós o pecado. Onde é que está o pecado? Se você está enfermo, se você está doente, se o teu filho resolveu ir embora, é porque tem pecado. Se a tua filha acabou tomando uma atitude que não corresponde, você tem pecado. Então as pessoas começam, até na doença,
A impressão que dá é que às vezes, e principalmente, perdoe-me dizer, mas é uma verdade, principalmente aqueles que estão mais à frente, que estão mais em evidência, há poucos dias atrás, acho que talvez boa parte da igreja teve acesso, acerca de um pastor que tirou a própria vida, aqui nos Estados Unidos. E isso é fruto de uma pressão que se faz sobre a vida de um homem, do qual muitas vezes ele é levado para um lugar no qual ele não tem direito de ter problemas. Ele não tem direito de ter uma enfermidade. Ele não tem direito, em algum momento, de sofrer um revés da vida. Deixe-me dizer uma coisa, querido. A vida não é um mar de rosas. A vida é uma guerra. A palavra de Deus, se você for lá em Mateus capítulo 11, verso 12, e vocês bem conhecem a palavra, ela diz assim, o reino de Deus é tomado à força. Desde os dias de João Batista, o reino de Deus é tomado à força, e pela guerra se apoderam dele. A Bíblia fala que por muita tribulação nos convém entrar no reino dos céus. Jesus nunca propôs para nós algo que fosse fácil. Embora hoje você se depare com igrejas vendendo um evangelho barato, um verdadeiro McDonald's, mas Jesus nunca disse para nós que o evangelho seria fácil. Aliás, a coroa que ele nos propõe é uma coroa de espinhos. O caminho que ele nos oferece é um caminho estreito. E o final dele tem uma cruz. Que muito provavelmente, que se você seguir bem certinho, talvez nela você passe até pregado. Porque a vida é uma guerra. A vida é uma luta. E há situações na nossa vida que nada tem a ver com maldição, querido. Você é correto, você tem uma vida com Deus, você é um homem de oração, você é uma mulher de oração, você é uma pessoa correta, você é um dizimista, você é uma pessoa que procura fazer o teu melhor para Deus, mas em algum momento há um levantar das trevas contra a tua vida. Há um momento na tua vida em que você passa dificuldades, e isso é bom que você tenha a maturidade e aprenda. Isso nada tem a ver com maldição. E se você tem esse pré-julgamento muitas vezes diante de outras pessoas, porque essas pessoas estão passando por dificuldade, não a julgue, ajude, ore por elas. Interceda por elas. Clame pela vida delas. Porque nós bem sabemos, queridos, o apóstolo Paulo, quando escreve lá em Filipenses capítulo 4, é muito interessante porque ele fala assim, não digo isto por necessidade, porque em tudo eu fui instruído. Depois ele diz assim, ele fala assim, eu sei estar abatido e eu sei ter abundância. Não é verdade? Ele diz assim, em todas essas coisas eu fui instruído. Eu sei ter falta e eu sei ter fartura. Eu sei passar necessidade e eu sei ter abundância. E aí você me ajuda lá no verso 13 do capítulo 4 de Filipenses, porque todos vocês conhecem. Ele arremata dizendo assim, mas posso todas as coisas. Você pode. Amém? Nós podemos. Todas as coisas naquele que nos fortalece. Eu entendo que quando eu passo por uma luta, quando eu passo por uma guerra, quando eu passo por um revés na minha vida, eu vou viver aquela palavra que está lá em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio que Deus, através daquela situação, Deus vai mexer em algo da minha vida. Ninguém avança, querido, no comodismo. O avançar na vida espiritual vai requerer muitas guerras, muitas lutas. Eu quero dizer para você que se Sadraque, Mesaque e Abednego não tivessem entrado naquela fornalha, nunca eles teriam visto o quarto homem. Então tem situações da nossa vida que nós passamos, mas que nada tem a ver com maldição. Para nós fecharmos esse bloco, existem maldições hereditárias, existem legados que nós recebemos, e existem situações que nada tem a ver com maldição. Amém? Mas vamos voltar agora para a genealogia de Jesus. Você é da família de Jesus? Então você vai estudar um pouco da sua família. Você vai conhecer agora, lembra aquele seu avô que falavam para você, aquela sua avó que falavam para você? Você vai conhecê-los agora um pouco. Vamos voltar para a família de Jesus, na genealogia de Jesus, por parte de pai, por parte de José. Essa vem descrita em Mateus. Quando você vai lá em Lucas, a genealogia que se descreve lá em Lucas é por parte de mãe, por parte da linhagem da mãe dele. Aqui vem pela linhagem do pai dele. Então a palavra de Deus fala lá que Judá gerou de Tamar.
Eu não tenho muito tempo para me alongar acerca disso, mas eu quero rapidamente passar. Se eu for muito rápido, vocês me perdoem, depois vocês vão na Bíblia lá e consultem. Aí no seu boletim está escrito assim, Gênesis 38, 13 e 15. E deram aviso a Tamar, dizendo, eis que o teu sogro sobe a tina a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos de sua viuvez e cobriu-se com o véu e envolveu-se, assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tina, porque via que Selá já era grande e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. Deixe-me contar rapidamente para aqueles que não conhecem a história bíblica. A palavra de Deus nos conta que Judá teve 3 filhos. Judá é um dos filhos de Jacó. E ele se casou e teve 3 filhos. Desses 3 filhos, o primeiro que se casou com essa mulher chamada Tamar, ele morreu. O segundo também se casou com essa mulher chamada Tamar, porque naquele tempo, quando o filho morria e a mulher não tinha filhos, então se dava o irmão para se casar com aquela mulher, para que pudesse suscitar herança, pudesse suscitar descendência, pudesse suscitar filhos. Tanto que depois você vai ver lá no Novo Testamento, aqueles fariseus perguntando para Jesus, mas Senhor, tinha uma mulher que ela se casou com um homem, o homem morreu, então depois ela foi se casando com os 7 irmãos desse homem. E lá no céu, com quem que ela vai viver? Não é isso que eles tentam pegar Jesus por aí? Tá certo? Então, naquele tempo, o que acontece? O primeiro filho de Judá morreu e Tamar recebeu, então, o segundo filho de José. O segundo filho de Judá. O segundo filho de Judá também morreu. E aí Judá começou a coçar a cabeça e falar, se eu der o meu terceiro filho, ele também vai morrer, porque essa mulher é uma tremenda pé fria. Essa mulher é uma coveira de primeira, ela enterra todo mundo. O que passar no caminho dela é cova. E ele começou a segurar o filho. E ele falou, eu não vou dar o meu filho para ela. E ele diz para ela, vai para a casa do teu pai, fica lá curtindo a tua viuvez. E você sabe que uma mulher naquele tempo em Israel não ter filho era algo vergonhoso. Você pode observar pela passagem de Ana clamando diante de Deus porque ela não tinha filho. Então, ele fala para ela, vai lá para a tua casa e fica lá aguardando. E ela vai. Mas ela começa a receber notícias de que o menino agora já é um varão potentoso. Que o menino já está no auge da testosterona. E ali ela fala, mas e aí, a minha viuvez, como fica? E nada. Então um dia ela ouve dizer que o sogro dela ia subir aonde ela vivia. E ela se veste como uma prostituta. E ela se põe no caminho. E ali ela tem uma relação com ele. E ela engravida, diz a palavra. E ela gera exatamente a Pérez, que você viu aqui, que depois vai dar continuidade na família de Jesus. Ela gera a Pérez e a Zerá. Então nós vamos avançar. Depois a Bíblia fala de uma mulher chamada Raabe, que foi esposa de Salmão. Salmão gerou, e aí a Bíblia fala assim, de Raabe. E ele não gerou um qualquer não, porque ele gerou Boaz. Imagine, e você, claro, você conhece Raabe. Você bem conhece Raabe, a própria palavra de Deus a identifica. Josué capítulo 2, verso 1, você tem aí no seu boletim, diz assim, e Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo, ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta. Essa é a família de Jesus, querido. Eu estou contando só parte da família de Jesus. Uma mulher que se fez passar por prostituta, uma outra que era prostituta assumida. Raabe morava, você sabe por que Raabe morava bem próximo da muralha? Porque ela era uma prostituta assumida, reconhecida por todo Jericó, então ela era desprezada, ela era uma pessoa daquelas que era discriminada, e então ela morava bem retirada. Sabe o que é morar perto da muralha? É estar constantemente sob perigo, porque quando alguém ataca, o primeiro lugar que vai atacar, para poder entrar, vai ter que transpor a muralha, e a primeira casa que vai encontrar é a casa da prostituta. Essa era Raabe. Essa era a mãe de Boaz. Talvez Boaz pudesse dizer assim, meu Deus, eu tive uma mãe que foi uma prostituta. Mas Boaz foi um homem de Deus. Depois a palavra de Deus fala que Boaz gerou de Ruth. E quem era Ruth? Aí em Ruth capítulo, o próprio livro de Ruth, imagina essa mulher, tem um livro na Bíblia. E Ruth capítulo 1, verso 4 diz assim, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Você conhece a história de Ruth? Ruth se casa, o seu marido morre, a sua cunhada órfã também era casada, o seu marido também morre, o pai deles também já havia morrido, e só sobra 3 mulheres, Noemi, a sogra, órfã e Ruth. Órfã resolve voltar para o seu povo, mas Ruth não. Ruth olha e ela deseja permanecer
com Noemi. E essa mulher é a mulher que depois vem a se casar com Boaz. Sabe o que a Bíblia nos revela? Ela não era uma judia. Ela não era uma mulher daquelas que você pudesse dizer assim, esta mulher reúne todas as qualificações para se casar com Boaz. Ela não era uma judia, ela era uma moabita. Ela não fazia parte desse povo, mas ela se tornou a família de Jesus. Isso é importante a gente entender. E por último a Bíblia fala assim, e o rei Davi gerou a Salomão da que foi mulher de Urias. Urias era o soldado tão querido de Davi, um soldado tão fiel a Davi. E a Bíblia fala que um dia, quando o povo saiu à guerra, Davi deveria estar intercedendo pelo seu povo, mas não, ele foi lá na varanda. E na varanda ele começou a olhar para um lado e olhar para o outro, e de repente ele viu, não sei se naquele tempo tinha binóculo, mas se tivesse, certamente ele estava com um, e ele olhou e ele viu Batseba. E a mulher era linda, irmão. E ele a desejou. Então a palavra de Deus fala em 2 Samuel 11, 2, 4. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Elião, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. Ora, a Bíblia não está dizendo que Batseba era mulher de Urias. Essa mulher estava lá se banhando, e Davi a desejou. E Davi soube que ela era mulher de Urias, e mesmo assim não se demoveu da sua ideia. E a palavra de Deus fala que, se valendo da sua condição de rei, ele mandou chamá-la, e certamente que por toda a sua autoridade, por todo o vislumbre daquilo que ele exercia, do reinado que ele exercia, Batseba acabou cedendo, e essa mulher acabou se deitando com Davi. A palavra de Deus fala, e quando a Bíblia enfatiza depois dos dias da sua imundícia, da sua purificação, significa já havia passado o ciclo menstrual dessa mulher, ela já estava numa fase em que ela poderia, de fato, engravidar, está dizendo a palavra de Deus. E ela engravidou. Essa é a família de Jesus. Uma mulher que se faz passar por prostituta, uma mulher que é uma prostituta assumida, uma mulher que era uma moabita que nada tinha a ver com o povo de Deus, e uma mulher adúltera. Talvez você olhe e diga assim, pastor, a minha família é mais ou menos parecida com essa. Talvez a tua família tem algum. Agora você começa a identificar por que você faz parte da família de Deus. Porque você começa a olhar e falar, minha família também não é perfeita. Mas a pergunta que nós fazemos, e aí está novamente no seu boletim, é, até que ponto a nossa família é responsável pela situação em que nós vivemos hoje? Então eu queria entender o seguinte, até que ponto a minha família é a responsável, olhando para tudo isso, olhando para uma mulher adúltera, olhando para uma mulher prostituta, olhando para uma mulher que não faz parte do meu povo, até que ponto essas pessoas podem influenciar a minha vida? Até que ponto essa família que eu carrego, que eu trago, que eu sei que tem maldições hereditárias, que eu sei que tem maldições de legados que eu recebi, até que ponto tudo isso pode influenciar a minha vida? Vamos trazer luz? Vamos trazer luz agora, vamos descortinar isso, vamos trazer luz e vamos agora entender realmente o que a palavra de Deus, ela nos ensina a nos posicionar. Existem agora, você vai acompanhar comigo, você vai ver que existem pelo menos três situações que essas já foram conquistadas para nós na cruz do Calvário. Existe uma outra que é apenas uma esclarecedora para todos nós, mas existe uma última que nós vamos mencionar aqui, que essa sim, essa depende hoje, e você vai entender, essa depende de mim e de você, essa não depende de Deus, essa depende de mim e de você. Estamos preparados? Estou correndo muito, não? Amém. A primeira delas, aí no seu boletim você tem, Jesus nos resgatou da maldição da lei. Jesus nos resgatou da maldição da lei. Gálatas capítulo 3, 13. A Bíblia diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Você sabe o que é a maldição da lei? Sabe quando a palavra de Deus fala lá em Salmos 51, verso 5, a palavra de Deus fala assim, em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe?
Sabe quando a palavra de Deus fala lá em Romanos 6:23, ela diz assim, porque o salário do pecado é a morte. O que a palavra de Deus está dizendo assim, eu nasci em pecado. Porque é pecado um homem e uma mulher? Quase que hoje as pessoas estão, o mundo está tão transformado que hoje as pessoas estão quase imaginando que é pecado um homem e uma mulher. Não, amado, não é pecado um homem e uma mulher debaixo dos conceitos e dos princípios estabelecidos por Deus. Que eu conheço da Bíblia, continua sendo pecado aquilo que sai exatamente disto que Deus desenhou, um homem e uma mulher. Aquilo que nós aprendemos desde lá do Gênesis, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher. E já não serão dois, serão uma só carne. Mas quando nós olhamos para isso, nós entendemos, não é o fato de um homem e uma mulher se relacionarem debaixo dos princípios bíblicos que me faz ser um pecador, que gera algo que vai ser chamado de pecado. Não é isso, é que o pecado um dia entrou na terra através de um homem, e veio sendo transferido ou transmitido, e nós pudemos ver isso quando passamos lá por Romano, de geração em geração. E nós, perdoe-me o que eu vou dizer, mas eu gostaria de ser bastante claro, para que não houvesse dúvidas, e as pessoas compreenderem, que se nós hoje, sem Jesus, aquele que está no mundo sem Jesus, se hoje morrer, muito provavelmente essa pessoa não vai para o céu. Porque nós estamos sempre preparados para ir para o inferno. E criamos 1000 dificuldades para ir para o céu. Você já pensou nisso? Hoje eu não vou para a igreja porque hoje o tempo está meio chuvoso. Hoje eu não vou para a igreja porque eu não... pastor que vai pregar lá, eu não sei, eu não sinto muita confiança. O pastor só está mencionando a Bíblia, mais nada. Estou me atendo a falar da Bíblia, mais nada, não quero falar de mim. De fato, eu não tenho nada para te oferecer, mas a Bíblia tem muito. A gente fica criando dificuldades para ir para o céu. Eu não vou naquela igreja porque aquele irmão lá, eu não sei, parece que ele não gosta de mim, parece que ele não fala comigo. Tem alguém desse lado que não fala com algum irmão desse lado? Você pode levantar a tua mão, você que está desse lado, e falar assim, meu irmão, eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Desse lado agora aqui, vamos levantar a mão, vamos abençoar aquele povo lá, fala, te abençoe em nome de Jesus, amém? Olha que coisa linda, amém? Se tem alguma coisa, já caiu por terra, se tem alguma diferença, já caiu por terra em nome de Jesus, amém? Então, amados, a verdade é que assim, nós fomos libertos dessa maldição através de Jesus Cristo. Esse pecado que um dia entrou no mundo, ele sai através de Jesus Cristo. Então a Bíblia fala que Jesus nos resgatou da maldição da lei. Sabe aquela lei que ficava me apontando e dizendo assim, você está em pecado, você está em pecado, você tem pecado, você tem pecado. Querido, Romanos capítulo 8, verso 1, agora nenhuma condenação há para os que estão, não segundo a carne, mas pelo Espírito. Você não é mais maldito. Amém? Aquela família que você olhava para trás e que você diz assim, minha família talvez tenha me passado alguma maldição. Querido, Jesus te resgatou dessa maldição. Isso é luz para a tua vida. Acompanhe comigo. 2, Jesus desfez as obras do diabo. Olha o que está escrito em 1ª carta de João, capítulo 3, verso 8. Quem comete o pecado porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou. Vamos falar todos juntos? Oh, glória a Deus, aleluia. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Jesus Cristo veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. Isso é maravilhoso quando nós podemos entender que ainda que na minha vida passada seja uma vida marcada por algum tipo de maldição, ainda que eu olhe e fale assim, puxa, a minha família não era a flor que se cheirava, mas hoje eu descubro que Jesus desfez todas as obras do diabo. Aquelas pessoas que falam assim, eu estou passando por isso, porque, sabe, pastor, minha família, meu pai, minha mãe. Jesus desfez isso, querido. Jesus desfez essa obra do diabo. Aquela família que tinha sabe aquela maldição que nós falamos aqui no começo? A mãe que tem câncer, a tia que tem câncer, a avó que tem câncer. Querido, Jesus desfez a maldição na tua vida. Você não vai ter câncer em nome de Jesus.
Porque ele desfez essa maldição. Está escrito na palavra. Então nós recebemos agora uma terceira revelação. A Bíblia diz assim: Deus nos escolheu. Pode anotar aí no seu boletim. Deus nos escolheu. A Bíblia diz em João capítulo 15, verso 16: não me escolhestes vós a mim. De jeito nenhum, nós não tínhamos a menor condição de escolher a Deus. Qual era o Deus que nós escolhíamos? Aqueles que nos apresentaram muitas vezes. Te apresentaram um Deus que não falava e você o escolheu, porque te apresentaram. Mas a Bíblia diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Sabe por que você está aqui nesta manhã? Porque você foi escolhido por Deus. Sabe por que você entrou, passou por estas portas e hoje está sentado aqui ouvindo esta mensagem? Porque você foi escolhido por Deus. Então a Bíblia diz assim: mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Quando você vai lá em Isaías capítulo 43, a palavra de Deus fala assim: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelo fogo, o fogo não te queimará. Quando passares pelas águas, as águas não te submergirão. Porque tu és meu, chamei-te pelo teu nome. Quando você vai lá em Apocalipse, a Bíblia fala que você receberá uma pedrinha branca e nela estará escrito o teu novo nome. Isso é um consolo para quem tem nome feio, né? Amém? Quando você chegar no céu e... Não, às vezes as pessoas não têm nome feio, mas às vezes as pessoas, elas encanam com o nome dela, elas não gostam do nome dela, né? Eu me chamo André, mas aí talvez alguém fale assim: mas você tem cara de Paulo, né? Você tem cara de Ricardo. Mas eu chamo André, querido. Mas tem gente que encana e fala assim: eu não gosto do meu nome. E aí ele se apresenta, às vezes, até com outro nome. Amém. Eu quero dizer para você, a palavra de Deus é esperança viva. Ela se renova a cada manhã. Se você quiser já ter um novo nome, é só pedir para morrer. Mas como você gosta de viver, continua com esse nome que você tem mesmo e toca o barco, toca a vida. Mas quando você chegar no céu, você vai receber uma pedrinha com o teu nome novo. Amém? Agora, a Bíblia fala que o teu nome está escrito no livro da vida. Então, eu não sei se é o teu nome novo ou se é aquele que você recebeu quando nasceu. Não importa. O que importa primeiro é chegar no céu. Depois a gente discute essas coisas. Vamos primeiro entrar pela porta. Vamos primeiro chegar lá. A hora que eu chegar lá, aí é diferente. Aí eu posso falar com o pai. Falar: ai, pai, eu não gosto muito desse nome, não tem como me arrumar aí um outro nome. Pode ser que ele fala: tá bom, vem aqui, eu vou escrever no livro, eu vou abrir um parênteses, vai lá, vai estar nome José da Silva, aí entre parênteses assim, sei lá, Paulão, pronto. Amém? O quarto é apenas uma lembrança para nós, talvez até uma revelação muito importante. A Bíblia diz assim: a responsabilidade é pessoal. Isso é para tirar um pouco daquele peso ou daquele jargão que muita gente carrega, só dizendo assim: o que eu estou vivendo é culpa de maldição hereditária. O que eu estou vivendo é culpa da minha família. Então, nós vamos entender, de alguma maneira, que há uma responsabilidade pessoal. A Bíblia diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. Então ele diz assim de uma forma muito esclarecedora: a alma que pecar, essa morrerá. Sabe o que isso significa? Significa o seguinte: não é o fato de eu ser pastor que o meu filho tenha a salvação dele assegurada. Mas também não é o fato de muitas vezes eu errar que ele vai pagar pelo meu pecado. Cada um deve responder pelo seu pecado. Quando Deus for cobrar de você, Deus vai cobrar por aquilo que você fez. Deus vai cobrar pelo seu ato, pela sua atitude, porque a salvação, nós aprendemos, é individual. Eu não posso trazer comigo e dizer assim: olha, eu comprei o ticket, eu estou salvo, eles estão todos comigo aqui, vamos todo mundo junto. A salvação é algo individual. Então a palavra de Deus nos diz assim: a responsabilidade é algo individual. A alma que pecar, essa morrerá. Essa vai pagar. Isso é um esclarecimento muito importante para nós. Mas agora, eu reputo que vem talvez
o tema, ou pelo menos, vamos dizer, a parte mais importante da mensagem. Talvez esteja exatamente naquilo que nós vamos falar agora. Nós ouvimos falar de maldições, falamos de maldições hereditárias, falamos de maldições por legado, falamos daquilo que não é maldição, descrevemos um pouco da família de Jesus, conhecemos aquelas pessoas tão importantes que passaram pela família de Jesus, mas que tiveram problemas, pessoas que tiveram na sua história algumas marcas que talvez a gente olhe e fale, muito se identifica com aquilo que nós mesmos já vivemos no passado. Nós pudemos observar e ver o que Jesus já fez por nós, sabe, nos livrando do peso da lei, desfazendo as obras do diabo, mostrando para nós que nós fomos os escolhidos. Nós já entendemos que a responsabilidade é algo pessoal, mas eu gostaria que você prestasse bem atenção agora, porque agora aqui pode estar a chave para aquilo que vai acontecer na tua vida daqui para frente. E a palavra de Deus fala assim, aqui você vai aprender através da palavra de Deus que a vida é feita de escolhas. Você pode escrever no seu boletim, você escreva com letras grandes, a vida é feita de escolhas. E isso é o que você tem que guardar no teu coração hoje. A palavra de Deus fala assim, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-se a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Aqui está a chave. A palavra de Deus é muito clara, e ela está dizendo, eu ponho diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então a palavra de Deus fala assim, escolhe a vida, querido. Escolhe a vida, escolhe a bênção, escolhe aquilo que é bom, Deus está dizendo para você. E de que maneira? Amando a Deus, ouvindo a Deus, conhecendo a Deus. Como diz o profeta lá em Oséias, conhecer a Deus e continuar conhecendo. O mesmo profeta Oséias diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Quando você vai lá nos evangelhos, Jesus diz assim, errais por não conhecer as escrituras e o poder de Deus. Nós somos enganados porque não estudamos a Bíblia. Nós somos enganados quando nós não conhecemos a Deus. Nós somos enganados quando nós não damos ouvidos à palavra de Deus. Mas sempre que nós buscarmos a Deus, a Bíblia fala, Ele se deixará achar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando nós buscamos a Deus, Deus se revela, Deus se mostra, Deus se deixa achar. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós o encontramos, nós encontramos a verdade. É aquela pérola que um homem vende tudo que tem para comprar aquela pérola. Quando nós encontramos o Senhor, nós encontramos a verdade. Sabe quando você se converteu? Sabe quando passaram pelo teu caminho, pregaram o Evangelho, e você começou a frequentar a igreja e receber a lavagem pela palavra, e o Espírito Santo foi entrando na tua vida? Então hoje você diz assim, houve uma mudança completamente na minha mente, uma metanoia. Hoje eu não penso mais como eu pensava no passado. Hoje a minha vida mudou. Hoje você diz assim, eu tenho certeza que em algum momento você pode ter dito assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito tudo diferente. Não é verdade? Eu teria feito tudo diferente. Mas por quê? Porque você estava naquele tempo com um pensamento e hoje você tem outro pensamento. Você estava em trevas, mas louvado seja Deus, porque você foi levado para o reino do seu amor, a sua luz maravilhosa. Nós fomos transportados. E aí é importante entender muitas vezes, porque quando vem, eu quero só abrir um parênteses e aproveitar, porque nós estamos mencionando isso, quando vem aquela acusação das coisas passadas, tem um verso que diz assim, Deus não leva em conta o tempo da... Oh, glória a Deus, bendito o nome do Senhor, aleluia. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. É claro que aquilo que você fez diante da lei dos homens tem repercussão e você vai ter que pagar, é natural. Mas diante de Deus o teu pecado foi apagado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, nós somos chamados a fazer escolhas. A palavra de Deus diz assim, se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você está livre para fazer a sua escolha. Você pode escolher hoje que caminho você quer andar. Você pode escolher hoje que família você quer ter.
Você pode escolher hoje que vida você quer ter para você. É aquilo que nós estamos trabalhando este ano inteiro, a lei da semeadura. Eu planto bem, eu vou colher bem. Eu planto mal, eu vou colher mal. A Bíblia fala que se nós plantarmos na carne, da carne nós colheremos corrupção. Mas se nós plantarmos no Espírito, do Espírito nós vamos colher a vida eterna. Plante bem. O pastor Júnior tem insistido conosco e dito assim, olha, você plantou mal e talvez você está colhendo mal. E aí depois ele diz assim, mas eu tenho uma boa notícia para você. Se você começar a plantar bem hoje, você vai colher bem. Às vezes a gente olha para a vida de certas pessoas e você vê que realmente elas estão passando uma luta muito grande. Você se compadece até, mas a conclusão que você chega é a seguinte, puxa, essa pessoa algum tempo atrás, ela não estava plantando coisas boas. Por isso ela não tem nada para colher hoje. Mas aí você leva uma palavra de conforto, de encorajamento a ela. Você diz assim, olha, se você hoje continuar plantando, é questão de tempo, daqui a pouco você vai colher. E colhe. Porque Deus é fiel, querido. Ainda que nós sejamos infiel, Ele permanece, Ele não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel. Agora, diante de tudo isso, entendendo tudo isso que foi dito aqui nesta manhã, nós sabemos que a nossa família, de fato, ela pode ser um facilitador. É natural que se você está aqui dentro da igreja, os teus filhos encontrem um ambiente muito favorável para se desenvolver. É natural que numa casa onde os pais oram, onde os pais estão em unidade, é muito natural que os filhos encontrem ali um lugar apropriado, abençoado, para que eles cresçam. E é claro que também a nossa família pode ser um complicador. Você pode viver num lar disfuncional. Você pode viver numa família disfuncional e isso, claro que isso traz de alguma maneira uma certa dificuldade para você. Você diz assim, eu gostaria de poder, orar na minha casa. Eu gostaria que lá na minha casa eu pudesse colocar só louvores, mas eu tenho um irmão lá que põe aquelas músicas seculares em volume altíssimo. Eu tenho lá não sei quem que fala umas coisas lá que eu não gostaria de ouvir. Enfim, nós podemos até viver às vezes numa casa disfuncional e isso pode ser um complicador para a nossa vida. Agora, deixe-me dizer uma coisa com todas as letras. Jamais, jamais, a nossa família pode nos impedir de fazer a vontade de Deus. Jamais. Porque tudo depende da nossa escolha. Você hoje é livre para escolher. A tua família pode te complicar. A tua família pode te facilitar. Mas tudo depende de uma escolha pessoal tua. Tudo depende de uma decisão pessoal tua. Quando nós olhamos para a família de Jesus, o que nós vemos é uma família disfuncional. Nós sabemos que Jesus, quando nasceu numa manjedoura, no seio de uma família bem pobrezinha. Mas quando você volta na genealogia dele, você vai ver Abraão, um homem que foi um dos mais ricos na terra. No meio dela você passa por um homem chamado Salomão, que segundo a palavra de Deus nos revela, foi talvez o homem mais rico que existiu na terra. Mas quando Jesus nasce, toda essa riqueza já havia se acabado. E Jesus nasce numa manjedoura. Jesus vem de uma família disfuncional, em que uma mulher era adúltera, em que a outra mulher era uma prostituta, em que a outra mulher era uma prostituta enrustida. Enfim, Jesus vem de uma família problemática. Mas, apesar da mentira, apesar da prostituição, apesar do adultério, nada disso acometeu a Jesus. Nada. E por quê? Porque a vida é feita de escolhas. E Jesus escolheu fazer a vontade de Deus. Você olha para o seu boletim, aí está escrito em João 6,38. A Bíblia diz assim, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Essa foi a decisão de Jesus, quando ele estava ali no Gólgota, quando ele estava no Getsêmani, a palavra de Deus fala que ele suava sangue, e ele orava e dizia assim, Pai, se tu queres, passa de mim esse cálice, mas ele acentua dizendo, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua.
Ele escolheu fazer a vontade de Deus. E quando nós escolhemos fazer a vontade de Deus, querido, pode a tua família complicar tudo, pode a tua família descomplicar tudo, mas quando você está determinado a fazer a vontade de Deus, a vontade de Deus será feita e ela vai abençoar a tua vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Tudo passa por uma decisão, tudo passa por uma decisão. Para nós caminharmos agora para encerrar esta mensagem, a palavra de Deus nos conta que Raabe tomou a sua decisão. Lembra de Raabe, aquela prostituta? Aquela mulher que morava lá na beira daquela muralha, ela um dia tomou também uma decisão. A palavra de Deus fala em Hebreus 11:3, pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Quando ela recebeu os espias na sua casa, ela fez os espias jurarem, dizendo: eu estou arriscando a minha vida, eu estou recebendo vocês dentro da minha casa, mas eu quero dizer para vocês, eu sei que o Deus de vocês é poderoso e que vocês vão subir, vão destruir essa terra, mas eu quero pedir a vocês uma coisa: poupe a minha casa, a minha vida e a casa de meu pai, poupe a minha família. E ali ela estava se oferecendo, ela estava se arriscando, mas ela estava ao mesmo tempo se entregando, aleluia, e pedindo a Deus, pedindo, clamando por aquele Deus que talvez ela nem conhecesse ainda, mas ela estava tomando uma decisão pessoal. Ela estava dizendo: eu quero a vida, eu não quero a morte. A mesma coisa se passa. Tiago capítulo 2 verso 25 nos faz a pergunta e diz: de igual modo Raabe a meretriz não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Ela se arriscou por amor a esse Deus que ela nem conhecia, mas ela queria viver, ela não queria morrer. Olha para Ruth, a Bíblia fala de Ruth, Ruth também tomou a sua decisão. A Bíblia diz assim: disse porém Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores irei eu, e onde quer que pousares ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, aleluia. Ela estava clamando e dizendo: eu quero esse Deus que você tem, eu quero esse Deus que você tem, eu quero fazer parte desse povo. Então Deus a acolheu, então Deus a recebeu, porque isso foi uma escolha que ela fez. Talvez não estivesse nos planos iniciais, você poderia dizer assim, que talvez não tivesse nem nos planos iniciais que você estivesse aqui nesse lugar, que você estivesse aqui dentro dessa igreja, mas a verdade é que você está aqui porque Deus te escolheu. Você está aqui hoje para ouvir esta mensagem. Deus te trouxe a esse lugar para que você pudesse ouvir esta mensagem. Onde chegar esta palavra através da internet, as pessoas que estão ouvindo esta mensagem, quis Deus alcançá-las nesse momento e dizer para elas: tomem a sua decisão, tomem a sua decisão. Quando nós temos sede, eu tenho que beber água, não adianta alguém beber água por mim, eu tenho que beber a água para saciar a minha sede. Tome hoje a tua decisão, tome hoje a tua decisão. Ainda dentro desse contexto, a palavra de Deus fala de Josué, dentro desse contexto, não da família de Jesus propriamente dito, mas dentro do contexto familiar, a palavra de Deus fala de Josué, e ela diz assim: porém se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Então ele diz com todas as letras: porém eu e a minha casa, nós já fizemos a nossa escolha, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor, aleluia. Nós serviremos ao Senhor, aleluia. Nós serviremos ao Senhor, aleluia. Esta é seguramente a decisão mais certa que uma pessoa pode fazer. Se você ainda vive uma vida na qual você está preso a amarras do passado, você diz assim: pastor, eu venho de uma família que teve muita maldição. Querido, chega. Isso foi desculpa para você até aqui, isso foi muleta para a sua vida espiritual até aqui. A partir de hoje, a luz entrou. A partir de hoje, você sabe de um Deus que desfez as obras do diabo porque Ele te ama. Você sabe de um Deus que te escolheu, que deu tudo, que deu o Egito e a Etiópia por você, diz a palavra. Um Deus que diz esta palavra, Ele te livrou das amarras da lei. Um Deus que te trouxe graça, um Deus que te trouxe amor, um Deus que você não conhecia e Ele se revelou a você. Um Deus que está dizendo para você: eu não vou te cobrar por aquilo que você não fez, mas você será cobrado por aquilo que você fez. Então faça o teu melhor, faça com excelência, para que quando você chegar no céu, como está escrito lá em Hebreus 13, quando fala dos pastores, para que você não chegue lá triste, chorando, mas que você chegue com alegria, dando conta daquilo que você fez. Servo bom e fiel, entrar no gozo do teu Senhor. Toma uma decisão hoje.
Toma uma decisão na tua vida hoje. Nós vamos quebrar cadeias aqui nesse lugar. Nós vamos quebrar essas amarras familiares aqui nesse lugar. Nós vamos orar agora. E nós vamos declarar dizendo: chega, acabou. Essas amarras acabaram na minha vida por uma única razão, querido. Aí no seu boletim nós fizemos questão de colocar num quadrado enfatizando: eu decidi ser uma geração bendita em Cristo Jesus. Amém? Todos nós hoje somos desafiados a sair desse lugar em que nós muitas vezes nos colocamos de vítimas, nos justificando naquilo que passou e dizendo assim: eu hoje sou o que sou, eu sofro o que sofro, eu passo o que passo por causa da minha família, por causa do meu pai, por causa da minha mãe, porque eles tomaram decisões equivocadas. Isso pode ter te afetado por um tempo, querido, é verdade, isso te afetou por um tempo, mas isso não vai te afetar pela vida toda. Isso te afetou por um tempo. A tua vida era uma antes de Cristo, a tua vida é hoje outra depois de Cristo. Há um divisor de águas nisso tudo. Há uma separação disso tudo. Aquilo que passou, passou. As coisas velhas ficaram para trás. Aquele que está em Cristo, a palavra de Deus fala que é nova criatura. O que você acha que é ser uma nova criatura? O que você acha que é nascer de novo? O que você acha que é deixar essas coisas velhas? Esse entulho espiritual, esse entulho que você carrega nas suas costas. Chega, chega. Hoje aquilo que você viveu lá atrás, você não vai viver mais hoje. Aquilo que a tua família passou lá atrás, você não vai passar hoje. Aquelas enfermidades que assolaram a tua família não vai te assolar hoje. Não vai assolar os teus filhos mais. Chega, chega. Nós vamos orar e nós vamos declarar o fim dessa maldição. Chega. A partir de hoje, você vai tomar posição. Você vai escolher a vida. Você vai escolher a bênção. Você vai escolher ser um homem e uma mulher de Deus, que onde você for, as pessoas vão olhar para você e vão falar: você é diferente. Há uma unção sobre a tua vida. Há um poder sobre a tua vida. E eu quero isso que você tem. Eu quero esse poder que está sobre a tua vida. Eu quero essa unção que está sobre a tua vida. Eu quero. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E o convite que eu faço aqui nessa manhã é para que você saia do teu lugar e você venha aqui conosco, e nós vamos orar, e nós vamos declarar hoje o fim dessa maldição. Nós vamos declarar hoje que essa maldição familiar que um dia te assolou tanto, que um dia te pesou tanto, que um dia te machucou tanto, hoje você é livre. Hoje você é livre, acabou. Hoje você é livre, hoje o Senhor te liberta. Hoje o Senhor está quebrando na tua vida todas essas algemas, todas essas cadeias, tudo aquilo que estava te amarrando ao passado, tudo aquilo que você viu na vida do teu pai, aquilo que você viu na vida da tua mãe, hoje está quebrado, no nome de Jesus. Não é no meu nome, é no nome de Jesus. Hoje está quebrado. Vem aqui para frente. Vem, pode vir sem vergonha. Vem quebrar essa maldição na tua vida. Vem quebrar essa cadeia na tua vida. Vem quebrar essa cadeia na tua vida. Vem quebrar essa maldição na tua vida. Vem, vamos chorar junto. Vem, vamos orar junto. Vamos clamar junto. Vamos quebrar hoje. Vamos quebrar hoje. Oh glória, oh glória. Oh glória. Glória. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que nesta manhã cadeias estão sendo quebradas aqui nesse lugar. Nós declaramos, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor, que aceitou, ó Pai, esse chamado, esse desafio. Aquilo que passou. Senhor, toda maldição que um dia marcou essa família, talvez tudo isso o Senhor usou para que hoje essa pessoa estivesse aqui nesse lugar. A partir de hoje eu declaro sobre eles uma vida nova. A partir de hoje, Senhor, eu declaro quebrada todas as cadeias. Eu declaro quebrado todos os poderes das trevas que aprisionaram essa vida. Espíritos de enfermidade, espíritos de demônios que lutaram
mexam com essa vida, saiam agora. Espíritos de tristeza, espíritos de angústia, espíritos de opressão, espíritos de depressão, espíritos de ansiedade, em nome de Jesus, saiam agora. Espíritos de miséria, em nome de Jesus, saiam agora. Espíritos de quebras de aliança, saiam agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Este povo, esta igreja, todos aqueles que nos ouvem agora, são livres, são livres, são livres pelo poder do sangue de Jesus. Estão livres pelo poder da palavra de Deus. Estão livres pelo poder da palavra de Deus. Você é livre, amado. Você é livre, amado. Jesus Cristo te libertou. Bendito o nome do Senhor, aleluia. Oh, glória. Eu quero convidar você a fechar seus olhos, baixar sua cabeça e fazer essa oração de todo o coração. Repitam assim, em nome de Jesus: hoje, diante da tua igreja, diante dos teus anjos, eu entrego a minha vida, eu abro o meu coração e te recebo, Jesus Cristo, como único Senhor e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, onde ninguém poderá mais apagar. Perdoa os meus pecados e obrigado, Jesus, por me escolher. E hoje eu declaro, sem nenhuma vergonha, que o Senhor é o meu Deus. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero fazer mais uma oração. Você que nos assiste, você que está aqui, se você está aqui hoje e você fez essa oração pela primeira vez e você crê que hoje foi o dia que você entregou sua vida, levanta uma das suas mãos, eu quero orar por você. Glória a Deus. Alguém levantou a mão? Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Tem alguém, glória a Deus, por essa mão que se levanta aí? Quem mais? Tem mais alguém? Estou vendo aqui, por favor, eu queria que ajudasse esse irmão a chegar aqui à frente. Vem aqui. Se tem mais alguém que levantou a mão, pode vir aqui. Ajuda esse irmão a dar os primeiros passos de fé, em nome de Jesus. Pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. Bem-vindo. Glória a Deus. Queria pedir à igreja que levantasse as mãos agora. Se tem mais alguém, esse é o momento que Deus está te chamando você. Esse é o momento. Pode vir, jovem, pode vir. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Jesus. Qual é o seu nome? Pedro. E o seu? Fábio. Glória a Jesus. Vamos levantar as mãos. E todos vocês que nos assistem, você que está nos assistindo também, receba essa oração. Pai, nós agora abençoamos a vida do Pedro, a vida do Fábio e todos esses amados que estão nos assistindo, que agora nós selamos esse momento e declaramos sobre a vida deles as bênçãos espirituais descritas na tua palavra, que eles são abençoados ao entrar, abençoados ao sair, que as bênçãos espirituais, físicas e emocionais estão sobre a vida deles. O nome deles agora está escrito no livro da vida e hoje existe uma festa nos céus. Pai, muito obrigado. Nós os recebemos na tua família, que é a tua igreja, e os abençoamos em nome de Jesus. Dá uma olhada à sua volta. Essa é a sua família. Dê um abraço nesses amados. Sai do seu lugar aqui. Recebam eles na nossa família.